de plantar. Único caminho de um só eterno. Meu tudo quero oferecer, pois o pouco do que sou vem de tuas mãos. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. 1, 2, 3, 4. For you, there is nothing you can do. All of my days I'm gonna give you praise. Nasci meu velho homem, deixarei pra trás. No princípio formaste a criação, por ela atraído então, Verbo fez-se homem em salvação. Noite sinto em mim o teu olhar, resisto à tentação de agir em meu querer. O teu espírito me mostra o que não posso ver. Eu peço no caminhar, tu vens me levantar. Não há distância, pois bem longe tu também estás. A paz que excede todo entendimento meu, te ofereço. You're the joy, 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 light in my soul. The joy, 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 making me whole. Though I'm Escolheu me salvar, mesmo que eu não tenha nada a oferecer. You give me joy that's unspeakable, and I like it, yeah. Your love for me is irresistible. I can't fight it, I can't fight it. In harmony. Light in my soul, the joy, 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 making me whole. Though I'm broken, I am running into your arms. Oh Lord, you're the joy. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra. Em tua glória e esplendor, teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor faz através da Tua palavra, através, Pai, da Tua revelação. Deus, eu oro para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós, que possamos aprender de Ti, Senhor, nesse dia. Que a Tua palavra tenha encontro no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Você aí que está na sua casa, cante com a gente. E é muito importante esse momento, a gente voltar o nosso coração a Deus e lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Apesar de toda a situação que a gente está vivendo, nós confiamos na rocha inabalável, em Cristo. Ele é o nosso Senhor e o nosso refúgio. Amém. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de Ti eu reconheço o quanto eu Te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em Ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei, e eu perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais a Ti.
mais de ti, menos de mim, bem 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 mais de ti. Grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és tão forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim, que cresças em ti, diminua sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus. Ele é bom o tempo todo, amém? Nós podemos ter essa certeza. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, Mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação,
O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia 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 me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Graças a Deus. Boa noite, a live. Boa noite a todos vocês aí que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Deus abençoe vocês. Nessas 2 semanas, essa semana e a próxima, a gente não vai ter a live presencial, mas louvado seja Deus pela tecnologia que nos permite estarmos reunidos para adorar o Senhor, mesmo estando distantes fisicamente, não é? Essa semana a gente divulgou aí o tema O Soberano Senhor, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês, baseado no texto de Abacuque, capítulo 1, verso 1 a 11. Essa pandemia, não é, que a gente está enfrentando, ela evidenciou, ela explicitou para nós o tamanho do desespero do mundo e principalmente a total e completa falta de esperança num mundo sem Deus, num mundo que ignora o Criador. No ano passado eu assisti um trecho do programa Criança Esperança da Rede Globo, e nessa edição do ano passado eles não pediram dinheiro, como normalmente eles fazem, doações em dinheiro. Eles pediram para que as pessoas doassem esperança. Então a ideia é que as pessoas gravassem vídeos falando sobre esperança
e que enviassem então esses vídeos para lá. E eu posso dizer que chega a ser bizarro e até triste ouvir gente sem esperança tentando falar sobre esperança, e mais do que isso, gente sem esperança tentando passar esperança e transmitir esperança para outros. E eu vi alguns desses vídeos que as pessoas enviaram e todos eles falavam sobre a mesma coisa, ou sobre as mesmas coisas. Todos eles falavam sobre uma esperança em dias melhores, esperança nas vacinas, esperanças no fim do coronavírus, como se essas coisas trouxessem de fato algum tipo de esperança. Mas a verdade é que não existe nessas mensagens uma esperança real. O que a gente vê, o que a gente percebe, é uma esperança na esperança. É a esperança na esperança de que a vacina traga o fim do vírus. Enfim, não existe nada concreto. Não há uma esperança real, concreta. E essa é a triste realidade. As pessoas não têm em quem se apegar, elas não têm em quem confiar. E o mundo está um caos, essa é a visão que temos. O mundo está um caos e não tem ninguém no controle. É a ideia de um trem desgovernado, onde os próprios passageiros é que tentam resolver o problema desse trem desgovernado. É por causa desse desespero que todos os dias a gente vê alguém sugerindo uma solução diferente, uma ideologia diferente, uma filosofia diferente. E essas coisas, essas sugestões, são os passageiros tentando resolver o problema do trem desgovernado. A questão é, como eu disse, essas soluções são soluções absolutamente inúteis. Todas essas sugestões são inúteis porque a única coisa que poderia realmente resolver o problema seria alguém capacitado a controlar esse trem. Mas as pessoas elas vão se apegando a essas sugestões vazias, fim do coronavírus, vacina, dias melhores, a paz mundial. É claro que nós queremos isso também. Todos nós estamos já cansados de viver, nesse contexto de pandemia. Nós queremos sim que a vacina dê muito certo. Eu quero tomar vacina, tenho certeza que você também, não é? Mas as pessoas se apegam a essas esperanças vazias e se apegam a isso para tentar não enlouquecer, para ter algo com o que se distrair, algo que as faça não se atirar desse trem em total desespero. Esse é o mundo sem Deus, esse é o mundo que essa pandemia escancarou ainda mais. Quero ler o texto de Abacuque, capítulo 1, versos 1 a 11, diz assim: advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Até aqui nós vemos essa queixa do profeta, não é, com Deus. E aí vem a resposta do Senhor. E aí ele diz a partir do verso 5: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado.
Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Essa é a descrição que Deus dá desse povo que ele estava trazendo contra Judá. No verso 1 existe aqui esse anúncio de uma sentença contra Judá, contra o povo de Deus. A expressão usada ali é uma expressão comum nos profetas. A versão revista atualizada diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa expressão é comum, é usada pelo menos mais 7 vezes, né, nos outros livros dos profetas. E essa expressão já indica o peso do que vem em seguida. Ela tem uma característica de um juízo pesado da parte do Senhor. Como parte do seu ofício de profeta, Abacuque advertia o povo a respeito dos seus pecados e também anunciava o juízo divino, o juízo do Senhor. E na sua queixa existe da parte dele essa perplexidade que nós vemos nos primeiros versículos que nós lemos, com relação ao silêncio de Deus, com relação a uma aparente indiferença de Deus diante do pecado de Judá. Todo o povo e principalmente os profetas sabiam qual era a base do seu relacionamento com o Senhor. Eles sabiam que ao obedecerem ao Senhor, ao obedecerem à lei do Senhor, eles eram abençoados. Mas sabiam também que se houvesse desobediência, se houvesse a violação da aliança por parte do povo, viria sobre eles também o juízo da parte do Senhor. Eles estavam já habituados com esse tipo de justiça retributiva. E Abacuque está falando sobre isso. Ele está dizendo: Senhor, está tudo errado aqui. O teu povo está fazendo tudo errado. A lei e a justiça está tudo sendo deixado de lado. E o Senhor não está fazendo nada. O Senhor não vai agir. O Senhor não vai fazer alguma coisa. Os versos 2 a 4 que lemos, ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Esse é o povo de Deus, ele está falando de Judá aqui. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então ele está dizendo violência, iniquidade, opressão, destruição. Senhor, tudo isso vai ficar sem uma resposta. A gente sabe que o propósito da disciplina é a restauração. Deus disciplina para restaurar, sempre foi assim. E o clamor do profeta aqui tem a ver com isso. É um clamor por restauração. Senhor, faça alguma coisa. Restaura, Senhor, o teu povo. A oração de Abacuque é uma oração feita por nós muitas vezes. Quando pedimos ao Senhor, por exemplo, um avivamento verdadeiro dentro da igreja. Mas o que nos falta muitas vezes é
esse entendimento que Abacuque tinha, o entendimento de que a restauração vinha por meio da disciplina. Será que nós estamos preparados para um avivamento verdadeiro da parte de Deus na igreja? Aliás, será que não é isso que a gente está vivendo agora? Será que tudo isso não é o Senhor depurando o seu povo, como se depura o ouro, passando pelo fogo, para que fique puro? Não sei, talvez seja. Abacuque já sabia como funcionavam as coisas com o Senhor, e é por isso que a partir do verso 5, Deus informa então o profeta de que ele não está indiferente a tudo isso. Muito pelo contrário, o Senhor começa a revelar a Abacuque o que ele vai fazer, como ele vai fazer e por meio de quem ele vai fazer. E saber da disciplina da parte de Deus não espanta Abacuque. Ele já sabia disso. Mas o por meio de quem Deus vai fazer é que deixa Abacuque espantado. A gente vê isso no capítulo 2, não vamos tratar do capítulo 2, mas percebemos ali que Abacuque fica chocado com a notícia que ele recebe de Deus, de que os babilônios é que virão contra Judá. Os caldeus ou os babilônios eram um povo já muito poderoso, não era ainda a grande potência, o grande império que se tornou depois, mas já era bem conhecida a sua fama de ser um povo absolutamente inescrupuloso, um povo desumano, cegos por poder, por conquistas. Vamos ler novamente aqui o relato que Deus dá de quem são esses caldeus, a partir do verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas, Deus diz. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Você já imaginou começar a ouvir essas palavras do próprio Deus? E aí ele continua: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria sua própria justiça e promove sua própria honra. Seus cavalos mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus sua própria força. Você já imaginou ouvir isso do próprio Deus? Ouvir do próprio Senhor que essa nação, dessa descrição que ele dá, está vindo contra a sua família, a sua casa. No verso 6, o verbo aqui usado indica uma ação que já está acontecendo, ou seja, quando o Senhor diz, estou trazendo, Ele está dizendo, já está acontecendo, eles já estão vindo contra vocês. Nação cruel e impetuosa, nação apavorante e temível, todos vêm prontos para a violência. Tenho certeza que nenhum de nós já passou ou já recebeu uma notícia nem parecida com essa, né? E ouvindo tudo isso, esse relato que o Senhor dá de quem é aquela nação, acho que dá para entender o espanto de Abacuque. No verso 11 tem algo interessante e importante. Deus diz, homens carregados de culpa. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, eu sou o Senhor sobre todos.
Eu vou usar os caldeus, eu vou usar esse povo ímpio para levar juízo até vocês. Mas eles não estão isentos de culpa. Eles vão fazer conforme eu quero que eles façam. Eu os estou levando até vocês, mas a culpa pelas atrocidades, pelo pecado deles, é deles. Eles estão carregados de culpa. É a velha questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano. Ele age soberanamente, mas somos responsáveis pelos nossos atos. Aqui no verso 11, Deus dá então um indício daquilo que ele vai detalhar no capítulo 2, a partir do verso 5, que é o juízo agora sobre a Babilônia. No capítulo 2 ele vai falar sobre isso, versos 16 e 17 diz o seguinte: Deus agora falando para a Babilônia, através do profeta Abacuque. Ele diz assim: beba bastante vergonha em vez de glória, sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada, a taça da ira do Senhor. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. O livro de Abacuque, ele todo, do começo ao fim, está gritando para nós: soberania. Esse é o grande tema do livro do profeta Abacuque. Deus é soberano. Ele julga o seu povo, ele traz contra eles uma nação ímpia para discipliná-los, e depois ele traz juízo a essa nação ímpia. Ele é Senhor, ele é justo juiz e ele é soberano. É engraçado que nenhum crente verdadeiro questiona se Deus é ou não soberano. Praticamente não existe essa discussão. Nenhum crente verdadeiro vai ter a coragem de dizer essa frase: não, Deus não é soberano. Porém, a soberania de Deus, indiretamente, ela está ligada a praticamente toda a discussão teológica, mas a discussão não é se ele é ou se ele não é soberano, mas a discussão se dá no quanto ele é soberano, ou até onde vai a soberania de Deus. É essa a discussão presente em grandes temas teológicos. E olhando para esse texto, olhando para a soberania de Deus no texto de Abacuque, outros versos das Escrituras vêm à mente. Como, por exemplo, quando o Senhor chama Nabucodonosor, homem ímpio, ele o chama de meu servo. Quando Deus chama Ciro de meu ungido. Ou então quando ele diz a Faraó: Faraó, eu o levantei, Faraó, exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Faraó, fui eu que te levantei, Faraó. Você acha que você está aí por uma dinastia? Não. Não foi o acaso que te colocou aí, Faraó. Eu te coloquei e eu te derrubei para a minha glória, para que o meu nome seja conhecido. Ou então, quando a Escritura diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito maligno da parte do Senhor. Soberania de Deus. Ou em Atos 4, quando diz: e ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha isso, de fato, Herodes, Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios
e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Nabucodonosor, Ciro, Faraó, Herodes, Pilatos, todos eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano sobre todos. E aqui entra mais uma vez a questão da responsabilidade humana. Apesar de um texto tão claro aqui, em Atos 4, quando Pilatos está conversando com Jesus, Jesus diz para ele que quem o entregou a ele, Pilatos, é culpado de um pecado maior. Ou seja, Jesus está dizendo, você é culpado desse pecado. Quem me entregou a você é culpado de um pecado maior. Mas Deus sempre foi soberano nessa história toda. E tudo aconteceu porque Ele quis que acontecesse. E diante disso, diante de um Deus que faz de homens maus, faz de homens terrivelmente ímpios, os seus servos, diante de um Deus que faz de governantes poderosos na terra, faz de todos esses homens os seus agentes, diante disso, de um Deus que faz de povos terrivelmente ímpios os seus servos, diante disso tudo, qual é a resposta para a pergunta, até onde vai a soberania de Deus? Ou, até onde Deus é soberano? E a resposta lógica, e a resposta bíblica para essa questão é, Deus é absolutamente soberano. Totalmente, todo soberano. Ele é soberano sobre o mundo. Ele é soberano sobre as coisas criadas, soberano sobre os seres criados, e Ele é soberano sobre a história, desde o início até o final dela. É inegável pelo relato das Escrituras o fato de que Deus é absoluto e absolutamente soberano, Senhor sobre tudo e sobre todos. A gente não tem muito problema em reconhecer a soberania de Deus no Antigo Testamento. Quando Ele lida com Israel e faz esse tipo de coisa que nós vemos aqui em Abacuque, nós não temos muito problema em reconhecer a sua soberania nesse caso, porque é algo que está distante de nós. Algo que já aconteceu há muito tempo. Mas a discussão começa quando a soberania de Deus, ela é aplicada ao nosso tempo. O problema é quando um Senhor soberano impõe a sua vontade sobre nós. Porque é isso que alguém soberano faz, ele impõe a sua vontade, ele faz o que ele quer. E a vontade dele, muitas vezes, é diferente da nossa vontade. E aí a gente tem um problema com a soberania de Deus. Porque a vontade dele, a maioria das vezes, é diferente da nossa. Ou alguém desejou, ou alguém pediu, para que a gente vivesse esse momento de pandemia. Alguém quis isso? Eu acho que não, mas Deus quis. Quando nós tratamos a soberania de Deus apenas como um conceito teológico, apenas como algo distante, nós temos dificuldades em aceitar algumas situações. É fácil olhar para Abacuque como objeto de estudo e dizer, nossa, que maravilha!
Olha como Deus foi soberano aqui nessa situação. Deus não foi soberano, Deus é soberano. Deus é soberano hoje, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos. Ele é soberano agora. A soberania de Deus não é um conceito teológico, é uma realidade. Ainda que pareça, o trem não está desgovernado, porque Ele é Senhor. E entender isso como uma realidade é fundamental para podermos descansar. Quando nós trazemos essa verdade para o nosso dia a dia, quando nós trazemos a soberania de Deus para o nosso dia a dia, nós podemos descansar no fato de que Deus tem os seus planos e que os seus planos são perfeitos e são bons para nós. E mais do que isso, eles se cumprem, independente da nossa vontade. E enquanto não sabemos exatamente os próximos passos de Deus na condução da história, o que nos resta é crer e confiar nele. Porque a nossa esperança ela não está em dias melhores. Nossa confiança, diferente do mundo, não está nas vacinas. Queremos a vacina? Sim. Temos que cobrar os governantes para que corram atrás disso? Sim. Mas a nossa esperança não está nas vacinas. Nossa esperança não está em tempos de paz. Nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Nossa esperança está na sua volta gloriosa. Nossa esperança está nas palavras daquele que nunca falhou, nas promessas de um Deus, de um Senhor soberano. É aí que está a nossa esperança. Danilo, mas e se tudo piorar? E se vier aí essa segunda onda de um vírus pior do que esse daí? E daí? A nossa esperança permanece intacta. Mas Danilo, e se com tudo isso vier aí uma guerra, uma terceira guerra mundial, e daí? Ah, mas e a economia? E se tiver aí uma perseguição aos cristãos? E daí, meu irmão? A nossa esperança muda por isso. Aquilo que nos traz paz, em algum momento muda, por conta das circunstâncias. E eu não estou dizendo que nós devemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas. Não é isso. Nós como igreja devemos inclusive estar atento ao sofrimento das pessoas. Fazendo algo para que o sofrimento diminua. Sendo luz. E eu também não estou sendo indiferente com o meu próprio sofrimento. O sofrimento da minha família que perdeu nessa pandemia aí uma das pessoas mais incríveis da terra, que era minha mãe. Não é esse o ponto. Nós choraremos com os que choram. Nós lutaremos para que as pessoas tenham uma vida digna. Iremos chorar, prantear junto com aqueles que perderam os seus entes queridos nessa pandemia. E a dor da separação é terrível, ela dói demais. Mas a grande verdade espiritual é que pouco importa se tudo no mundo vai piorar. E me permita ser bem realista aqui. Não espere por dias melhores. Porque não é isso que as Escrituras apontam para nós. Não espere por dias melhores, porque a coisa caminha cada vez mais rápido para dias extremamente difíceis para os cristãos no mundo inteiro.
Nós vamos ter cada vez mais dificuldade e sofreremos cada dia mais pressão para abrirmos mãos de verdades absolutas das Escrituras. Isso já está acontecendo e vai piorar. Agora, a grande questão é: por que é que diante desse cenário tão difícil, por que diante disso tudo a gente pode dormir em paz? Por que podemos e devemos estar com o nosso coração em paz e descansado, mesmo diante do caos, mesmo diante do sofrimento? Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor. É nele que está a esperança do crente. No soberano Criador, que governa de eternidade a eternidade. Nossa esperança está naquele cujos planos não se frustram. Nossa esperança está no reino eterno e inabalável do seu Filho Jesus Cristo. É nele que está a nossa esperança. E não na melhora desse mundo caído. Abacuque entendeu onde deveria estar a sua esperança. E diante da soberania desse Deus tremendo, ele encerra o seu livro com palavras que nós muitas vezes cantamos, mas que às vezes, tiradas do contexto do livro, perdem peso. E Abacuque 3, 17 a 19, ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo e me habilita a andar em lugares altos. Esse Senhor sobre tudo e todos, em Cristo, te deu o privilégio de chamá-lo de Pai. Será que faz sentido você perder o sono? Será que faz sentido você ficar ansioso, perder a paz, se preocupando ao ponto de se desesperar por qualquer que seja a situação nessa vida? Se esse Senhor soberano sobre tudo e todos, que governou a história desde o início até o fim, em Cristo, te deu o privilégio de chamá-lo de Pai, faz sentido você perder a paz, se desesperar por qualquer que seja a situação que você enfrente? Eu não estou dizendo aqui que você vai passar pelos problemas rindo, e eu não estou nem aí com os problemas, porque não é nisso que está a minha esperança. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de desespero, de falta de paz, que o mundo sente nesse momento. Mas se você está em Cristo, pense um pouco se faz sentido. E o que eu estou falando sobre descansar em Deus não é no sentido de esticar uma rede na soberania de Deus e deitar ali em berço esplêndido, não é isso. Como eu falei, existe a responsabilidade de todos nós. Nós temos sim que fazer o que precisamos fazer, trabalhar, ter atitudes, tomar decisões que glorificam a Deus. Porém, nós jamais podemos nos esquecer de quem comanda e sustenta as nossas vidas. E sustenta tudo isso que nós conhecemos,
todo o universo está nas suas mãos. Como eu disse, por mais que às vezes pareça que esse trem está sem comando, sem controle, rodando solto, quem está em Cristo tem a certeza de que no controle está aquele que planejou todo o percurso, desde a eternidade passada. Desde sempre, Ele soube o que fazer. Nada jamais pegou Deus de surpresa. Ele planejou o percurso, o início, tudo o que aconteceu durante o percurso e está acontecendo até o final de todas as coisas. Já estava por Ele determinado e no seu controle. Eu concluo aqui citando uma frase recente do pastor John Piper, que diz o seguinte: um dia, a América, com a sua breve história, e todos os seus presidentes, será uma nota de rodapé na história mundial. E o reino de Jesus permanecerá inabalado para sempre. É nesse reino, é nesse Senhor que está a nossa esperança. O mundo tem falsas esperanças, esperanças vazias, que a gente não se comporte como o mundo, se apegando a esperanças inúteis, mas que a gente se fortaleça na esperança verdadeira, que é o reino de Jesus Cristo, que é a vida eterna, e que está nas mãos desse Senhor soberano. Vamos orar? Senhor Deus, confiamos em Ti, confiamos na Tua boa mão, confiamos na Tua soberania. Tu és Senhor de eternidade a eternidade, Tu governas, Senhor, todo o universo, nada foge do Teu controle, tudo na história, ó Deus, teve a Tua mão, a Tua permissão no mínimo, e é em Ti, ó Deus, que está a nossa confiança. Assim como o profeta Abacuque, ó Deus, queremos confiar no Deus da nossa salvação, nos alegrarmos em Ti, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar desse mundo caído. Nos ajude, Senhor, nos ajude a confiar em Ti, que a nossa esperança esteja firmada somente em Ti. Deus, nós clamamos para que a vacina chegue a todos, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor diminua o sofrimento do povo, principalmente daqueles que sofrem, ó Deus, com condições precárias de vida. Nós clamamos a Ti, ó Deus, por eles, mas sabendo, Senhor, que nada, jamais fugiu do Teu controle. E é nessa esperança que descansamos, nessa certeza, ó Deus, que podemos ter paz. Louvamos a Ti, Te engrandecemos por tudo que tem feito, por tudo que fará nas nossas vidas e por esse governo maravilhoso, por essa soberania maravilhosa. Muito obrigado, Deus. Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você vai estar ajudando para que a palavra do Senhor chegue a pessoas que talvez nem conhecem a Piba e talvez não conheçam o Senhor, esse Senhor soberano que nós falamos hoje e que pregamos aqui. Fique com Deus, fique em paz e até semana que vem.